Deltan Dallagnol, da Lava Jato, eleito deputado federal e o mais votado do nosso estado, é o nosso convidado. Estamos conversando com ele, a participação também do nosso colega, o João Azevedo, que é o nosso gerente de jornalismo na Band. João. Deltan, o que você aprendeu nesse período de campanha? Eu tive uma série de aprendizados. Um dos aprendizados essenciais é de que a nossa política é feita para que ninguém novo entre lá, para que não renove. E esse é uma das principais causas do subdesenvolvimento das nações. Tem um livro muito famoso que é Por que as Nações Fracassam. É um livro que está na mesa de cabeceira dos grandes executivos ao redor do mundo. E esse livro ele traz a seguinte ideia. Traz a ideia de que nações que prosperam, elas têm instituições fortes e elas têm uma permeabilidade da classe política e econômica, da elite política e econômica. Ou seja, uma pessoa que trabalha duro, ela consegue crescer na vida. Uma pessoa que quer representar as outras pessoas no Congresso Nacional, se ela for uma boa pessoa, trabalhar duro, ela vai ser nosso representante lá. No Brasil, a partir da Lava Jato, quando a gente precisava de uma maior renovação, uma maior permeabilidade, porque a gente mostrou um monte de gente praticando grande corrupção, o que eles fizeram foi o contrário, foi engessar a classe política. Engessar. Então veja o seguinte, você é um cara novo que quer ir para a política, vamos supor. O político que já está lá, vamos dizer que essa corrida da eleição é uma corrida de 500 metros rasos. Tá? O cara que já está lá, ele larga 250 metros na frente, porque ele tem uma equipe de mídia social trabalhando para ele, impulsionando, ele tem pessoas trabalhando para ele em contato com as lideranças da cidade, do estado. Aí você diz, não, mas então a gente cria um fundo eleitoral para ajudar a pessoa que está lá atrás, que está largando 250 metros atrás nessa corrida. E aí se cria o fundo eleitoral. Só que sabe o que eles fizeram? A maior parte do fundo é distribuída para a menor parte das pessoas, quem já está no poder. Então, mais de 60% do fundo, na eleição de 2018, por exemplo, foi distribuída para menos de 10% dos candidatos. Isso faz com que aquela pessoa, que na corrida de 500 metros estava 250 na frente, ela já vai largar 400 na frente. E ainda tem um outro agravante. A pessoa que já está lá, ela tem uma coisa que se chama emenda parlamentar. É a prerrogativa dela distribuir recursos públicos de acordo com a vontade dela. Então, como que funciona a velha política? Eles pegam essas emendas, vão nos municípios e dizem, prefeito, vereador, a depender do número de votos que você conseguir para mim, eu vou trazer mais recursos para o município. E premiam quem consegue votos para eles, transferindo votos, não porque ele é bom, competente, etc., mas simplesmente porque ele levou recursos, o que é uma prerrogativa do parlamentar. Não porque ele fez um bom trabalho, não porque ele votou certo, não porque ele acabou com a corrupção. E pior, esse cara pode estar desviando o dinheiro junto com o prefeito e os vereadores, voltando para ele uma grande parte do dinheiro público que ele faz. Esse é um dos principais modos de desvio de dinheiro público, é por meio das emendas parlamentares, que são mal usadas. Existiam para uma finalidade até que poderia ser defensável, mas são muito mal usadas. Então você tem um cenário em que o cara que já tem o poder, ele larga lá na frente. É muito difícil a renovação quando a gente precisa de mais dela. E nós temos outro problema, a tecnologia trazia uma esperança, através da internet, democratização da informação, todos vão poder se manifestar. Só que vem o subproduto, que é essa confusão que foi criada, onde tem muita gente, porque agora qualquer um tem acesso, qualquer um pode ter um canal. E você vê que a confusão é gigante, e confusão inclusive de pessoas que não tiveram o mínimo preparo para entender o mundo político, o funcionamento das instituições. Então, você tem uma confusão de vozes diferentes e que muitas vezes atrapalham mais do que ajudam. Vire disso até eu gosto, vou ser franco, sabe? Eu acho que essa pluralidade de vozes, eu acho que vai surgindo uma seleção natural com o passar do tempo. Mas você tocou num ponto importante, que é essas mídias sociais, elas vieram para democratizar, mas quando nas eleições você pode impulsionar conteúdo digital sem limite, você está de novo prestigiando quem já está no poder, quem já recebe um fundo eleitoral significativo, quem já tem recursos para fazer esse impulsionamento. Então você vai fazer com que esse canal, que era para ser um canal aberto e democrático, ele também acabe funcionando em favor de quem já está no poder. Então, e mais uma coisa que eu descobri, trazendo o que o João perguntou, o que você descobriu? Sabe por que um vereador ou um prefeito apoia um candidato? Alguém me fez essa pergunta. E eu respondi, olha, porque ele acredita nos projetos, nas causas, nos ideais. Ele falou, não, Deltan, esqueça isso. Porque ele ganha. Porque os candidatos vão chegar lá e vão dizer assim, quanto que você quer para fazer a minha campanha? Na verdade, ele está perguntando, quanto você quer para transferir os teus votos como prefeito e vereador para mim? E aí o cara fala um valor e o cara que tem um recurso significativo vai, transfere e paga aquela pessoa. Então,
a gente está longe ainda de um ideal em que as pessoas possam ser eleitas com base em ideias, em programas, em boas propostas. A gente precisa caminhar para isso. E ainda tem um outro agravante. No Brasil, as pessoas votam, inclusive para o cargo de deputado estadual, deputado federal, não no partido, porque a gente não tem partidos com ideais, com valores, com propostas claras. Vota na pessoa. E o voto que aquela pessoa recebe é redistribuído para outras pessoas do partido. Se ela não for eleita, esses votos vão todos para outra pessoa. Se ela for eleita com mais votos do que o necessário, o excedente vai para outras pessoas. E aí a pessoa, o cidadão, o eleitor, vota numa pessoa que pensa X e acaba elegendo uma pessoa que pensa Y. A gente precisa mudar o nosso sistema. E um dos mecanismos, um dos caminhos é a gente criar também um voto distrital ou um distrital misto para que a pessoa não precise gastar no estado inteiro do Paraná para ser eleita, mas ela possa ser eleita porque ela fez um bom trabalho dentro de um bairro ou dentro de uma cidade menor. Então você divide o estado em distritos e alguém dali vai ser eleito, a pessoa que fez o melhor trabalho, que é reconhecida pela comunidade. Hoje, como o nosso distrito é um estado, essa pessoa que fez um bom trabalho numa cidade menor, ela não tem a menor chance. O Sérgio Moro disse que agora, para o segundo turno, ele é contra o PT. Ele não vai apoiar o A nem o B, mas ele é contra o partido, o PT. Como que você vê esse segundo turno? Você vai apoiar um lado, você é mais Bolsonaro hoje? Como é que você está vendo esse segundo turno? Eu sou radicalmente contra o PT e o que ele representa. Por 7 razões. Mensalão, petrolão, o aumento da violência ao longo do governo do PT, e desde 2017 diminuiu radicalmente. O aparelhamento das estatais e o roubo nas estatais. A censura, o apoio a ditaduras e, ainda por cima, a crise econômica. A maior crise econômica da história aconteceu no final do governo Dilma em razão de políticas econômicas equivocadas do governo Lula e do governo Dilma. Eu tenho muitas razões. E em relação à corrupção, ninguém me contou, eu vi. Eu vi a corrupção, eu investiguei, eu processei, eu vi ela acontecer e ela não era apenas uma estratégia de enriquecimento dos envolvidos, o que por si só já é péssimo, é horrível, é trágico, porque está roubando a pessoa que morre lá na fila do hospital para uma cirurgia, está roubando a pessoa que morre numa estrada esburacada, num acidente, está roubando a oportunidade e o futuro das pessoas que estão numa escola ruim, pública, que não tem recursos para dar uma boa educação. Então, por si só, essa corrupção, o desvio do dinheiro é trágico. Agora é pior do que isso. Eles reinvestiam boa parte do dinheiro para perpetuação do seu poder. É um esquema de perpetuação do poder no Brasil, na América Latina, em que eles fraudavam a democracia, reinvestindo propinas, porque existem várias pesquisas que mostram que quanto mais dinheiro você investe numa eleição, maior o número de votos que recebe. E quando eles investiam pesadamente dinheiro de propina nas eleições, muito mais do que os fundos que existiam até, o que eles estavam fazendo era fraudar a democracia para eles continuarem no poder, para só eles ganharem. Eles estavam trapaceando no jogo democrático. Então, contra o PT e contra Lula, eu vou apoiar o governo e a candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Com restrições ou politicamente você tem que ter uma posição fechada, favorável? Eu tenho ressalvas, eu sempre tive críticas ao governo, elas são públicas, todos as conhecem. Agora, diante do cenário em que nós temos que escolher entre o presidente Jair Bolsonaro e o governo do PT e Lula voltar ao poder com todos os males que eu mencionei, eu vou defender a candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Vai pedir voto? Eu já me expressei publicamente e eu acredito que essa é uma importante sinalização. A gente ainda está no processo de reflexão sobre como deve ser a melhor estratégia para segundo turno, mas eu vou trabalhar pela eleição do presidente Jair Bolsonaro. Mas marcando uma posição de neutralidade depois da eleição com relação ao trabalho, porque aí é algo que você vai ser cobrado pela votação que teve, pela sua história. Imagino que isso seja um motivo de preocupação. Como é que vai ser a sua ação para passar a visão de que você está cumprindo aquilo que propôs? Eu sou um político independente, eu vou trabalhar pelo Brasil. O meu compromisso é com o brasileiro, é com causas, é com propostas. Se vier uma proposta ruim, seja do governo A, do governo B, do governo C, eu não vou apoiar uma proposta ruim, que é ruim para a sociedade. Isso seria trair quem me depositou a confiança por meio do voto, trair os eleitores e mais, trair os valores básicos de amor, de serviço à sociedade. Então, eu vou defender o Brasil e os brasileiros, seja qual for o governo. Agora, eu tenho mais afinidades, maior afinidade com pautas do governo Bolsonaro conservadoras, pautas de defesa da família, da vida,
da possibilidade da pessoa, do brasileiro, ter uma arma para defender a sua família em casa ou na zona rural. Tenho mais afinidade com as pautas do governo Bolsonaro, mas como eu disse, eu tenho também ressalvas e críticas. João, temos 2 minutos, a sua pergunta. Não, eu só quero te desejar sucesso, né, nessa nova empreitada e que você deixe um recado, né, pro nosso telespectador. E como é que vai ser o seu primeiro dia? Porque é mais ou menos como um aluno que tem o primeiro dia de aula, né? Como é que você imagina que vai ser? Esse primeiro dia tem um porção de inimigos lá dentro. Olha, eu tenho ainda muito que aprender ainda para chegar no primeiro dia lá e saber qual é o meu lugar, qual é a sala. Eu costumava brincar que quando eu chegar lá eles vão me colocar, eu vou perguntar onde é que está a minha sala. Vão dizer, por aqui, por aqui, por aí. Eu vou chegar num lugar que vai ser do lado do banheiro, embaixo da escada, né? Agora, o recado que eu queria deixar para as pessoas é, a gente encerrou agora com essa eleição, a gente encerrou uma corrida de 100 metros rasos. Mas ao mesmo tempo que a gente encerrou essa corrida, a gente está começando uma maratona. É uma maratona rumo à transformação. E nessa maratona eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu vou precisar das pessoas conosco para gerar essa transformação. Por isso eu vou estar informando as pessoas toda hora nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, levando informações, buscando traduzir o que está acontecendo no Congresso para as pessoas, para que a gente possa construir essa mudança, como eu disse, baixo para cima, porque se a gente ficar esperando que ela venha de cima para baixo, ela não vai acontecer. 30 segundos para fechar. Obrigado. Legal, bacana. Gostoso demais estar aqui com vocês, gostoso do Paraná. Obrigado. Eu não tenho palavras para agradecer o tamanho da confiança que vocês depositaram em mim em razão dessas causas que nós temos defendido. E mais uma vez, é a causa, não é Deltan. Vamos seguir lutando por essas boas causas e formando com alianças em torno dessas causas, defendendo, nos acompanha, nos ajuda. Vamos juntos construir um país mais justo, mais próspero e melhor. Muito obrigado pela presença com a gente aqui. Bacana, eu que agradeço. Bom demais. Muito obrigado a você que ficou ligado no programa.